Olá, eu sou a Cecilene, escritora, narradora e apaixonada por histórias que criam conexão. Esse é o Escritas que Ecoam, um espaço onde a literatura independente encontra voz, escuta e pertencimento. Mais do que livros, a gente fala sobre as mulheres que os escrevem, e hoje a conversa é só entre a gente. Nesse episódio, eu quero te contar o que significa, afinal, ser uma autora independente. O que isso envolve de verdade? Quais os bastidores, os aprendizados, as dores e os brilhos dessa escolha? E aproveito também para te explicar um termo que vive aparecendo por aí, as famosas tropes. Sim, a gente vai falar disso também, e com exemplos bem legais para deixar tudo mais claro. Vamos lá? E para começar, o que é, na verdade, ser uma autora independente? Ser uma autora independente é, antes de tudo, um ato de coragem. É decidir contar uma história, mesmo sem ter uma grande editora por trás. É escrever, revisar, publicar, divulgar, muitas vezes sozinho, ou contratando profissionais pontuais para te apoiar, mas mantendo o controle e a responsabilidade em cada etapa. E não, ser independente não é ser amadora, é ser uma empreendedora literária, alguém que toma decisões criativas e estratégicas sobre o próprio livro. É ter liberdade total sobre o que você escreve, mas também carregar o peso de fazer tudo isso ecoar. Hoje, plataformas como o Kindle Direct Publishing, o famoso KDP da Amazon, e o Wattpad tornaram possível que qualquer pessoa publique seu livro digitalmente. Mas o que pouca gente fala é que isso não significa só subir um arquivo e torcer para dar certo. A autora independente precisa se tornar uma estrategista. Ela precisa conhecer o mercado, entender o seu público, trabalhar sua presença nas redes sociais, pensar na capa, no título, na diagramação, na divulgação. Precisa ouvir críticas, buscar leitoras beta, lidar com as próprias inseguranças e ainda assim seguir escrevendo. É um caminho que exige garra, mas também pode ser profundamente transformador. Porque, quando você entende que sua história tem valor, com ou sem o aval de uma grande editora, algo dentro de você muda. Você se torna dona da sua narrativa. E isso é revolucionário. Agora que já mergulhamos um pouco nesse universo, eu quero te explicar uma palavra que aparece muito quando a gente fala de escrita e leitura: as famosas tropes. De forma simples, tropes são estruturas narrativas recorrentes, situações ou dinâmicas que a gente vê repetidas vezes em várias histórias, justamente porque funcionam e o público ama. E não, trope não é sinônimo de clichê. Eles só viram clichê quando são mal executados. Mas, quando são bem trabalhados, são parte do prazer de ler. Sabe quando alguém diz: amo histórias de inimigos que se apaixonam? Ou então, meu fraco é quando eles têm que fingir que estão namorando, mas se apaixonam de verdade? Isso são tropes. E para deixar mais claro, vou te dar alguns exemplos de livros escritos por mulheres que usam tropes e que talvez você já tenha até lido, ou em alguns casos, visto o filme. Para começar, uma das tropes mais amadas: Enemies to Lovers, ou seja, de inimigos a apaixonados. Orgulho e Preconceito da Jane Austen é um clássico absoluto. Elizabeth e Sr. Darcy começam se detestando e, bem, a gente já sabe como tudo termina. Outra trope muito famosa e muito utilizada é o Grumpy Sunshine, que é nada mais do que alguém mal-humorado com alguém que é pura luz, muito alegre. Um bom exemplo desse é o jogo de amor-ódio da Sally Thorne. Nele temos uma dinâmica perfeita. A terceira trope que eu vou trazer para vocês é o fake dating, ou no caso, fingir estar namorando. A hipótese do amor, da Ellie Hazelwood, é um ótimo exemplo. Dois personagens que fingem um namoro por conveniência e acabam se apaixonando no processo. Outra trope muito famosa é de ser melhor amigo do irmão ou irmão do melhor amigo. Essa trope aparece em vários livros da Colleen Hoover, como Confesse e Métrica, onde as conexões familiares e os limites emocionais deixam tudo mais intenso. Essas estruturas são como sabores que o leitor já conhece e ama repetir. E para quem escreve, entender suas tropes ajuda muito na hora de divulgar o livro, de encontrar leitores que buscam exatamente esse tipo de história. Afinal, tropes são, na verdade, bússolas emocionais. Elas são uma forma de conexão emocional. Elas dizem, em poucas palavras, o que aquela história pode fazer o leitor sentir. E para quem escreve, elas ajudam a comunicar com mais clareza.
Se você está escrevendo um romance com uma tensão lenta e personagens que brigam o tempo todo antes de se apaixonarem, dizer que é um enemies to lovers com um slow burn já diz tudo, e atrai quem ama esse tipo de enredo. No fim, as tropes são pontes entre autoras e leitoras, entre histórias e corações. Então, se você chegou até aqui, agora sabe: ser uma autora independente é ser múltiplo, é transformar escrita em presença, é usar a própria voz para abrir caminho num mercado que ainda invisibiliza muitas mulheres. É entender que tropes é mais uma ferramenta nesse processo, porque quando a gente nomeia o que ama nas histórias, a gente se reconhece nelas. Se esse episódio te trouxe alguma clareza, inspiração ou vontade de escrever, compartilha com uma amiga ou manda para aquela leitora que sempre fala: "Eu amo esse tipo de história, mas não sei o nome disso". E lembra, quando uma história é ouvida, ela ecoa. E por aqui a gente vai seguir criando esse eco juntas. Até a próxima.